Olá, bem-vindos a mais um Horizonte Notícia Entrevista. Quanto tempo por dia você passa ao celular? Pesquisas mostram que o uso do aparelho no Brasil mais do que dobrou em 4 anos. Consequência disso foi constatada em um estudo pioneiro no país realizado com estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais. O levantamento mostrou que 1/3 deles tem dependência dos smartphones, com sintomas de abstinência pela falta do uso do equipamento. O estudo é da Faculdade de Medicina da UFMG e é sobre ele que nós conversamos hoje com uma das pesquisadoras, a professora Michele Halil. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Bom, como é que foi feito esse estudo? Esse estudo partiu do princípio de que a gente usa muito celular hoje, a gente tem a tecnologia, as informações na palma da nossa mão, né? Faz parte do cotidiano. E não existem diagnósticos precisos nem critérios de avaliação e não existiu uma escala adaptada para o Brasil. Então, ele fez parte da dissertação de mestrado da doutora Julie Cury, que resolveu adaptar uma escala que a gente pudesse usar aqui para a nossa realidade. Foram feitas entrevistas com alunos, né, da universidade, onde eles responderam uma série de questões. Depois, quando... para os que foram avaliados com risco de desenvolver dependência, foi feita uma avaliação clínica por psiquiatras para poder investigar realmente essa dependência. Como é que são essas questões? Que perguntas fazem parte aí desse diagnóstico e de que forma depois essa parte clínica é feita? As perguntas, o questionário é composto por 26 questões, né? Que são divididas em 4 grandes áreas, assim, vamos pensar. Desde compulsão, né, pelo uso, até a tolerância. Isso é o tempo de uso por dia? Aí vai envolver questões, por exemplo, o tempo de uso, lembrando que não é o tempo de uso que vai dizer da dependência. Sim, claro, mas é um dos fatores. A qualidade do uso, se aquilo te gera um incômodo, como é que são as suas relações sociais, a percepção das pessoas que estão à sua volta, né? Se elas acham que elas já te comunicaram que você passa mais tempo no celular do que com elas. E questões como, por exemplo, como é que você se porta quando acaba a sua bateria ou quando você está sem o aparelho. Esse público, esses estudantes que vocês levantaram, né, por esse estudo que tem essa dependência, por quê? Bom, a dependência ela foi associada a questões como, que também isso é um pouco descrito na literatura, né? Ansiedade, algum sintoma depressivo, impulsividade, né? Algumas características específicas do próprio sujeito. Também foi mais associada a pessoas do sexo feminino, né? Do gênero feminino. E é interessante porque, sim, a gente teve uma prevalência, né, de aproximadamente 44% na triagem e para o risco, né, e quando a gente compara isso com resultados internacionais que também avaliaram esse risco, né, através de questionários semelhantes por triagem, a gente tem uma variação de 6%, tipo na Itália, até 67% nos Emirados Árabes. E países tipo Estados Unidos, a gente está acima deles, né? Estados Unidos 25%, Japão 18%. Nossa. Então, isso chama muita atenção. Com certeza. Né? E principalmente porque a gente, no Brasil, o cenário é interessante. Tem registro de venda de mais de 250 milhões de aparelhos. É mais do que a população do país. Que análise vocês fazem desse resultado aí? Você já deu a dica aí, é maior do que em outros países do mundo essa nossa dependência aqui, né? Na verdade, assim, a partir dessa análise, né, primeiro a gente pode entender que essa escala ela é satisfatória para triar. Porque no momento em que a gente não tem parâmetro, não é ainda um critério para que seja nomeado, né, como um transtorno, uma doença, a gente sabe que o tratamento ainda é semelhante ao baseado em outras dependências, né, até porque é uma dependência que provoca estímulos semelhantes e ela está associada a outras situações clínicas, mas é importante a gente pensar que tem que se caminhar. Agora a gente tem que fazer entrevista com outros públicos, para a gente traçar um tratamento mais específico. Que isso por enquanto, foi restrito à universidade, né? Sim, na verdade a gente precisava comparar um pouco com os grupos que são avaliados em outros países e, primeiro, ter certeza que essa escala era suficiente para rastrear, né? Porque
tem que se ter critérios para tratamento, né? Ela rastreia, mas o diagnóstico preciso, ele por enquanto ainda é feito caso a caso, né? Eu acredito que tem que seguir assim, por profissionais. Claro. Até porque não são apenas, a gente pode pensar no risco, mas como essa relação, né? A gente está falando de uma dependência que ela vai dizer da relação comportamental do homem com a máquina. Sim. E é uma máquina útil, Sim. né? Ela é inclusive ferramenta de trabalho. Então é muito complicado a gente medir o uso que as pessoas fazem. E a gente também só consegue acompanhar os danos disso, é um evento relativamente novo, né, o uso do aparelho, à medida em que isso vai causando incômodo nas pessoas. Claro. Agora, dos levantamentos aí que vocês fizeram é a questão da abstinência. Quais são os sintomas dessa abstinência do uso do aparelho? Bom, existem características assim, muito comuns e que a gente no nosso dia a dia pode até observar, né, entre as pessoas que a gente conhece, a irritabilidade de estar sem o aparelho, né, aquela sensação de que eu não tenho nada para fazer, principalmente entre a população mais jovem, que foi a população que a gente avaliou. Irritabilidade, muita ansiedade, né? E desencadear alguns outros transtornos, né? Como, por exemplo, depressão, mas aí a gente ainda tem... provavelmente a pessoa já tem alguma predisposição ou já tenha até esse diagnóstico. Né? Mas isso pode ter um fator mais importante, né? No sentido de tratamento. Agora, vocês fizeram aí com estudantes, a grande maioria, claro, são solteiros e agora 55% mulheres que apresentaram dependência. Por quê? Tem uma explicação? A gente pensa muito na questão dessas outras situações que estão envolvidas, né? Como alguns outros transtornos que são mais prevalentes em mulheres, mas por se tratar de algo, se a gente for comparar com outras dependências, é algo lícito, algo que está associado também à dependência de Facebook, porque isso foi testado. Hoje em dia a gente está numa questão assim, de muita exposição, de troco likes, né? Então é uma característica, a gente vê que as mulheres também estão muito presentes, né, nessas outras ferramentas, né? Então possivelmente isso está associado. Agora a pesquisa parte para uma nova etapa, de que forma esses resultados vão ser usados aí para novas pesquisas, para novos estudos? Bom, né, nos próximos dias aí, provavelmente vão acontecer entrevistas com outros públicos, né, para tentar traçar um perfil, assim, para a gente pensar como é que a gente pode orientar, né, e precisam, inclusive, fortalecer essas pesquisas para que se tenha uma noção de como tratar, porque hoje, se a gente continuar tratando apenas como as outras dependências, talvez a gente não tenha uma coisa tão específica para direcionar, porque você pode tratar, por exemplo, ansiedade com medicação, depressão com medicação, né, mas estaria agindo diretamente nos sintomas. Será que não dá para orientar melhor e tentar trabalhar de outras formas a maneira como as pessoas fazem uso da ferramenta? Isso, o que você falou, é uma coisa relativamente nova, né, na nossa vida. Então, até para ampliar aí o conhecimento que se tem disso e o que você disse, o tratamento mais específico, né? Entender que outros fatores estão associados, né? Porque é até muito difícil para as pessoas detectarem que elas passam muito, às vezes a gente passa muito tempo no celular sem perceber. Porque o uso também é nas redes sociais, mas a gente usa as redes sociais para trabalho, por exemplo, né? Tem as páginas corporativas, o WhatsApp, né? A gente trabalha o tempo todo, então às vezes a gente não consegue separar o que está ali danoso, né? E o que é benéfico, o que é utilitário realmente daquela ferramenta. Agora, sintomas físicos aí que você está descrevendo, mas também tem a questão do comportamento, a sociabilidade. Sim, a perda de contato, né? Que inclusive é uma das questões, assim, as pessoas, elas vão fortalecendo redes sociais muito frágeis, né? Porque às vezes elas deixam de ter contato físico e elas não têm um contato presente, né? É uma ferramenta de comunicação vazia.
Principalmente porque é uma ferramenta que possibilita a interlocução com vários dispositivos. A gente tem muitos aplicativos hoje. Professora, e a pesquisa agora continua com outros questionários? Quem quiser tem isso disponível, pode responder essas perguntas aí, até para saber se está muito envolvido aí com o celular? Na verdade, assim, o questionário foi validado, né? Então, ele que vai ser usado para fazer essa triagem a partir de agora. Possivelmente, né, nas outras pesquisas, serão associados outros instrumentos de avaliação para testar a associação com outros fatores para a gente entender melhor, né, o perfil dessas pessoas. O questionário, ele está disponível, ele foi divulgado, ele está disponível na página do CRR, que é crr.medicina.fmg.br, decorei muito bem. Mas vale lembrar que ele, para quem responde, né, mais de 7 positivos, a gente entende que tem um risco para desenvolver dependência, mas vale lembrar que é um instrumento de triagem, né, e que qualquer diagnóstico tem que ser feito por um profissional capacitado. Com certeza. Tá certo, então. Muito obrigada, parabéns pela pesquisa. Eu que agradeço. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos...